O Flamengo vai enfrentar o Vitória às 21h30 no estádio Barradão pela quinta fase da Copa do Brasil de 2026, jogo de volta. Depois de vencer o Grêmio no Brasileirão por 1-0 na Arena do Grêmio com gol de Jorge Carrascal, o Flamengo conseguiu diminuir a vantagem para o líder Palmeiras para 4 pontos, sendo que o time carioca tem um jogo a menos que o clube paulista. Agora o time de Leonardo Jardim muda o foco. A partida terá transmissão do Premier e do Sport TV. Arrascaeta, Gonzalo Plata, Lucas Paquetá e Eric Pulgar estão de fora e são desfalques do Flamengo. Alexandro retorna ao time depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Vasco. Por estarem de fora, cumprindo suspensão contra o Atlético Paranaense, Jorginho e Everton Araújo serão titulares na Copa do Brasil. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar e a Mariana vai comentar. Bom, o Flamengo vai enfrentar o Vitória, lembrando que a equipe do Flamengo na primeira partida no jogo do Maracanã, o Flamengo venceu o Vitória por 2-1, então isso significa que em caso de vitória do Flamengo ou empate, o Flamengo ele vai conseguir se classificar para a próxima fase. Se o time nordestino conseguir, por exemplo, uma vitória por um gol de diferença, iremos para as cobranças de pênalti. Se o Vitória, obviamente, conseguir vencer por mais de 2 gols de diferença, o time do Vitória acaba eliminando o Flamengo nesta quinta fase da Copa do Brasil. Esta quinta fase da Copa do Brasil, que já tivemos alguns times classificados. Como podemos perceber, tivemos uma zebra nessa Copa do Brasil. O time do São Paulo acabou sendo eliminado ainda nesta fase, uma vez que venceu dentro de casa por 1-0 o time do Juventude, mas o time do Juventude venceu o São Paulo por 3-1. Outro time grande do futebol brasileiro, que no caso aí sim conseguiu se classificar, foi a equipe do Vasco, que venceu o Paysandu por 2-0 fora de casa. Dentro de casa, o Vasco empatou o segundo jogo contra a equipe do Paysandu. Nos confrontos de duas equipes da primeira divisão, o time do Bahia foi eliminado pelo Remo e perdendo as duas partidas. O Remo venceu o Bahia por 3-1 fora de casa e venceu o Bahia jogando em casa por 2-1. Então, impressionante esse resultado do time do Remo. Já no confronto do Cruzeiro, o Cruzeiro ele empatou fora de casa contra o Goiás em 2-2 e venceu no Mineirão por 1-0 o time goiano. Outro confronto que tivemos de times da primeira divisão, o time do Santos e o Coritiba se enfrentaram depois de empatarem 0-0 em São Paulo. O Coritiba acabou perdendo para o Santos por 2-0. Então o Santos conseguiu se classificar. Confronto de um time de primeira divisão, o Internacional, aí no caso o Atlético não é time de primeira divisão, mas o Internacional conseguiu vencer ambas as partidas, na primeira por 2-1 fora de casa e na segunda partida o time do Internacional venceu por 3-2. Como podemos ver, temos confrontos que ainda vão acontecer, mas temos outro confronto de Série A que também aconteceu, já temos o resultado final. O time do Bragantino e o Mirassol empataram em 1-1. E o Mirassol venceu em casa por 2-1 e acabou eliminando o time do Bragantino. Já no confronto entre Atlético Mineiro e Ceará, no primeiro jogo o Atlético Mineiro venceu por 2-1 e no segundo jogo o time do Ceará venceu por 2-1. Nas cobranças de pênalti, o time do Atlético Mineiro venceu o time do Ceará. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-0 e no segundo jogo o time do Palmeiras venceu por 4-1 e era de se esperar, o Palmeiras passou com tranquilidade. Já no confronto entre Operário 0 Fluminense 0, na primeira partida, no segundo jogo o Fluminense venceu o Operário por 2-1 no Maracanã e acabou se classificando. Como podemos ver, ainda temos muitos jogos desta fase da Copa do Brasil, que ainda vai acontecer: Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, além obviamente de Flamengo e Vitória. Temos também CRB e Fortaleza, Corinthians e Barra, Confiança e Grêmio e Chapecoense e Botafogo. Esses confrontos ainda vão acontecer. Provável escalação: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal, Samuelino ou Everton Cebolinha e de centroavante Bruno Henrique. Análise. Bom, olhando para essa escalação, tem alguns jogadores do time titular, outros jogadores do time reserva.
O Vitão na zaga me surpreende, acho que esse jogo poderia ser uma partida para o Léo Pereira começar de titular ao lado do Danilo, visto que o time do Vitória é um time que vai muito bem no jogo aéreo, e dos zagueiros do Flamengo, provavelmente o Vitão é o zagueiro que mais tem dificuldade no jogo aéreo. A gente viu isso no confronto contra o Estudiantes. O Flamengo sofre um gol num lance que ele acaba falhando. Então me surpreende sim que o Vitão comece de titular, até porque no jogo do Maracanã, se eu não estou errada, o Vitão não foi titular. Ele foi titular contra o Estudiantes, mas não contra o Vitória na Copa do Brasil. Daria para dizer que a defesa ali, o quarteto de defesa é praticamente os jogadores que normalmente vêm jogando na Libertadores. O Alexandre ali começa de titular, provavelmente porque o Alexandre não jogou nas últimas partidas, no caso, contra o Independente Medellín, ele iria jogar, mas não teve o jogo. Contra, por exemplo, o último jogo do Flamengo contra o Grêmio, ele não jogou porque ele estava suspenso. Então, assim, ele já tem um bom tempo que não joga, que não atua. Então, assim, eu acho natural que ele comece no time titular. Olhando para o meio de campo, mais uma vez, Jorginho e Everton Araújo, dois jogadores que não vão enfrentar o Atlético Paranaense no final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro, porque eles estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então acho que faz sentido o Jorginho e o Everton Araújo começarem de titular, embora é bom destacar que o Flamengo vai ter nesse jogo como opções também De La Cruz e Saul, que são jogadores que vêm ficando mais no banco de reservas, poderiam inclusive começar esse jogo de titular, mas eu acho que por Jorginho e Everton Araújo não poder jogar no final de semana, eles vão começar de titular. O quarteto de ataque eu acho que não tem nada surpreendente. O Bruno Henrique, para esse jogo que o Flamengo deve jogar mais em transição e mais em contra-ataque, eu acho que o Bruno Henrique é uma opção melhor do que o Pedro, embora o Pedro esteja num momento espetacular. Acho que ali na ponta direita e de 10 não tem muito o que fazer. O Flamengo não tem muitas opções para jogar ali de ponta direita, então tem que ser mesmo o Luiz Araújo. Camisa 10, Carrascal, o Arrascaeta está machucado, o Lucas Paquetá ainda não voltou depois da lesão que teve. Na ponta esquerda, o Samuel Lino eu achava que seria titular. Acredito que vá ser titular, porque senão o Flamengo praticamente vai jogar com seu ataque reserva, mas o Everton Cebolinha pode ser uma opção ali na ponta esquerda, embora o Everton Cebolinha não venha jogando muito ultimamente. Então seria se for o Everton Cebolinha de titular, seria um quarteto de ataque reserva. É um time que tem sim qualidade, dá para se classificar na Copa do Brasil, mas eu vejo o Flamengo tendo bastante dificuldade jogando fora de casa. Nos últimos 3 confrontos entre Flamengo e Vitória no Barradão, o Flamengo venceu nas 3 oportunidades no placar de 2-1. Todos esses duelos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro nas últimas temporadas. Em caso de classificação, o Flamengo estará nas oitavas de final da competição. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.